Oi, pessoal. Vamos começar a nossa aula sobre políticas de desenvolvimento da ciência e da tecnologia no século XX e suas repercussões no ensino de ciências no Brasil e no mundo. Primeiro, a gente vai localizar a disciplina escolar ciências, que é a disciplina do currículo das escolas, onde é trabalhada a disciplina ciências de uma maneira mais generalizada, principalmente no início do século XX, de uma forma mais integrada. Era a disciplina escolar ciências. Ela foi se desenvolvendo no decorrer do século XX de maneira paulatina e conforme diversos movimentos históricos que foram ocorrendo, principalmente decorrentes das primeiras duas grandes guerras mundiais, da Guerra Fria, e também no movimento de urbanização e de modernização da sociedade brasileira. Vamos localizar nessa aula diversos movimentos de reformas curriculares que aconteceram em outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, que influenciaram no nosso currículo de ciências que temos aqui no Brasil. A professora doutora Sandra Celes, da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora sobre a disciplina escolar ciências, ela afirma que no Brasil, nós tivemos movimentos de iniciativa de reforma, não propriamente movimentos de reforma como em outros países, porque não foram do mesmo porte. O século XX pode ser considerado um século de políticas de modernização da sociedade brasileira. No início desse século, nós tínhamos a maioria da população analfabeta, não tínhamos muito saneamento básico no nosso país, e no decorrer desse século, a partir das guerras, nós tivemos estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico. Um dos acontecimentos que foram muito importantes para o desenvolvimento da disciplina escolar ciências foi a criação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, o IBEC. Ele foi criado com políticas importantes para a formação de professores de ciências, ações para divulgar a ciência no país, divulgar o ensino de ciências nas escolas e produzir materiais didáticos e pedagógicos. Mas vamos localizar a educação brasileira no início do século XX para poder entender melhor sobre a nossa disciplina ciências. Primeiro, o índice de analfabetismo no Brasil, em 1920, foi apontado como de 80%, ou seja, quase todos os brasileiros eram analfabetos. Não haviam escolas suficientes para a quantidade de pessoas que estavam povoando o nosso país. E as políticas de modernização da sociedade, os processos de urbanização crescentes, fizeram com que essas pessoas se deslocassem para as cidades e necessitassem dessas escolas que não eram suficientes. Temos que considerar que as transformações sociais ocorridas após a Primeira Guerra Mundial motivaram a disseminação de escolas no país, né? Mas motivaram de forma desigual. Nós podemos perceber que havia uma verdadeira luta de classes, divisão de classes entre os católicos e os liberais. Enquanto que os católicos defendiam a escola privada para as elites, os liberais defendiam a escola pública e democrática para o povo brasileiro, de forma geral. Para a autora Romanelli, o grupo chefiado pelos católicos viam na interferência do Estado um perigo de monopólio e na laicidade, ou seja, a escola não ligada à religião, e coeducação, né, educação para meninos e meninas, uma afronta aos princípios da educação católica. No âmbito de movimentos reformadores, nós temos a Associação Brasileira de Educação, a ABE, que foi criada pelos defensores das ideias da Escola Nova, os educadores que defendiam ideias liberais de escolas democráticas, universais, públicas, que se organizaram e que desejavam a criação de uma nova escola, não mais pautada nas ideias tradicionais de ensino expositivo, de ensino elitista, mas sim uma escola que valorizasse a
a participação ativa do estudante no processo de ensino e aprendizagem. No Rio de Janeiro, nós temos essa criação dessa escola, né? Em 1924, essa ABE e esses defensores das ideias da Escola Nova tinham como objetivo conscientizar as pessoas da necessidade de reformar a educação no Brasil, né? E por isso eles fizeram um manifesto em 1932, que ficou conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Os pioneiros da Escola Nova, eles discutiam a Lei de Diretrizes e Bases no Brasil, né? Propunham metodologias de ensino mais ativas, né? E a necessidade de modificar o currículo no nosso país. As décadas de 1930 e 1940 foram muito importantes para a educação brasileira, porque foram marcadas pelas reformas educacionais promovidas pelos ministros Francisco Campos, na década de 30, e Gustavo Capanema, na década de 40. Foram esses ministros que organizaram a educação brasileira, tanto em termos de currículo, quanto em termos de funcionamento das escolas, escolas seriadas, escolas divididas, organizadas, turmas organizadas por níveis, né, por idade. O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, acabou culminando na criação do Estatuto das Universidades Brasileiras, né, e da reforma da educação básica promovida pelo ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos. Foi nessa década de 1930 que foram criadas as primeiras universidades no país. Essas reformas na educação básica e também nas universidades, o que é que trouxeram de modificações para a nossa educação brasileira? Nas escolas foi criado o currículo por série, organizado por série, como nós temos hoje. A frequência deveria ser obrigatória, os estudantes tinham que frequentar as aulas, né? E o ensino era organizado em um ciclo fundamental de 5 anos, onde o estudante ia aprender conhecimentos básicos, e um ciclo complementar de 2 anos, que poderia ajudá-lo a se organizar, por exemplo, para o ingresso na universidade. E, além do ingresso em série posterior, ter como pré-requisito a habilitação em série anterior, né? Então, os estudantes eles tinham que ser aprovados para poder estar mudando de ciclo e fazer exames de aprovação. No primeiro ciclo, fundamental de 2 anos, de 5 anos, desculpe, nós tínhamos as disciplinas Ciências Físicas e Naturais, que é a nossa disciplina Ciências, e uma especialização em 3 anos, que poderia ser em Física, Química e História Natural. A gente tinha essas disciplinas que poderiam contemplar os estudos posteriores, né, que eram feitos no segundo ciclo complementar. As primeiras universidades no Brasil foram feitas com base no Estatuto das Universidades. A Universidade de São Paulo, que teve como reitor Fernando de Azevedo, em 1934, a Universidade do Distrito Federal, a UDF, no Rio de Janeiro, com Anísio Teixeira, em 1935, a Universidade do Brasil, que se tornou a Universidade do Brasil, né, posteriormente, né, lá nessa universidade nós tínhamos a Faculdade Nacional de Filosofia, né, e a formação de professores. Nós tínhamos sessões, cada área era trabalhada em sessões de ensino, e tínhamos a seção especial de didática. Então, o estudante ele fazia um bacharelado de 3 anos, né, dentro da seção na área em que ele gostaria de estudar, e fazia mais 1 ano na seção de didática, que lhe licenciaria a ser professor, né? Então, esse ano, fazendo disciplinas de didática, poderia estar habilitando ele, né, nessa época. A gente chama esse movimento, essa ideia de esquema 3+1, 3 anos de bacharelado mais 1 ano de didática, que é um esquema que nós sabemos hoje que é considerado inadequado, porque ele não considera as inter-relações teoria-prática, né, a ligação entre as diferentes áreas de conhecimento. Nesse período, no início do século XX, né, foi cada vez mais aumentando a demanda pela formação de professores, foi aumentando a quantidade de escolas,
pela quantidade de estudantes que tínhamos, a necessidade das pessoas se educarem, e houve, né, um decreto, o Decreto-Lei 1190 de 1939, que estabeleceu o prazo de 1º de janeiro de 1943 para que todos os professores adquirissem diploma de licenciatura na disciplina ministrada. Vocês acham que foi possível? Não foi possível. Nós não tínhamos curso de formação suficiente de professores. Apesar de haver, nessa época, o curso normal, que foi instituído no Brasil no século anterior, né, no século XIX, mas na primeira metade do século XIX, mas não era suficiente, e com esse decreto os professores tinham que adquirir diploma de licenciatura. Mas nós não tínhamos universidade suficiente para todos, né? Assim como hoje nós tínhamos pessoas que moravam mais em capitais, né? Tinham mais acesso a essas universidades, e pessoas que moravam no interior e que não tinham acesso. E por isso surgiu a licenciatura de primeiro ciclo, né? Uma proposta de licenciatura mais curta, né, de menor duração, em que nós tínhamos essa possibilidade das pessoas no interior, de forma parcelada, fazer seus estudos na capital. Esse surgimento da licenciatura de primeiro ciclo, ele esteve intimamente atrelado ao movimento de renovação do ensino de ciências no país, né, como a gente vem falando, que foi se desenrolando no decorrer do século XX. Analisando a política nacional, nós vimos que o nosso país foi muito influenciado por reformas no currículo de ciências e matemática que houveram nos Estados Unidos e também na Europa, principalmente, tá? Por que surgiram esses movimentos de reforma, né? Primeiro, após as duas grandes guerras, com a vitória dos Estados Unidos, nós temos uma verdadeira guerra fria traçada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos se sentindo, né, o país mais poderoso do mundo, enquanto que a União Soviética lutava por esse poderio, né, disseminando ideias socialistas. Nós temos, em 6 de outubro de 1957, a ação da União Soviética lançando o primeiro satélite artificial no espaço, né, demonstrando poderio em termos de conquista do espaço, o satélite Sputnik. E isso fez com que os Estados Unidos prontamente se movimentasse, criasse a NASA, a National Aeronautics and Space Administration, para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias que pudessem suplantar esse poderio da União Soviética em estar lançando o primeiro satélite. Logo depois, os Estados Unidos, um ano depois, lançaram também o seu primeiro satélite artificial, né? Mas esse acontecimento dos Estados Unidos terem lançado o primeiro satélite artificial no espaço fez com que houve uma verdadeira corrida pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, como países da Europa. Então, no primeiro momento, os Estados Unidos convocaram grandes especialistas, grandes doutores nas diversas áreas das ciências, né? Química, física, biologia e também matemática, e que esses especialistas criassem grandes projetos curriculares que pudessem fomentar o desenvolvimento do ensino de ciência nas escolas e incentivar os estudantes a serem pequenos cientistas, né? Futuros cientistas. Bom, e aí alguns desses projetos foram, por exemplo, o BSCS, né? A gente tem nosso autor Ático Chassou, que disse que era uma sopa de letras, né? A Miriam Krasiuski também, porque esses movimentos, esses projetos eram conhecidos pelas suas abreviaturas, né? Então, o Biology Science Study Committee, BSCS, foi um dos movimentos mais conhecidos na área de biologia, que promoveu livros didáticos voltados para o ensino de ciências que disseminasse mais conteúdos científicos, né? Ensino de ciências que não fosse mais voltado para formação cidadã, formação integral do indivíduo, não, mas ensino de ciências que fosse voltado para a formação científica dos estudantes, para formar pequenos cientistas mesmo. Então, nós temos também o PSSC da física, o Physical Science Study Committee,
que foi o projeto voltado para um dos projetos voltados para o desenvolvimento da física, mas nós também temos o projeto Harvard, né, o Harvard Physics Project, HPP, que foi um outro projeto muito famoso. Na matemática, nós temos o SGMS, o Science Group Mathematics Study, né, que foi o grupo e o projeto voltado para as reformas curriculares no ensino de matemática. E na química, nós temos 3 que foram muito, muito conhecidos: Chemical Bound Approach, CBA, o CHEMS, Chemical Education's Material Study, e o projeto Nutfield, de química. Bom, enquanto que nos Estados Unidos a gente estava com esse grande movimento de reforma curricular nas escolas, produzindo livros em que inspirassem os professores e estudantes a realizar experimentos na sala de aula, utilizando o método científico, né, que valorizassem a formação de pequenos cientistas. No Brasil não foi diferente no sentido de valorizar a ciência, né, mas nós podemos identificar iniciativas de reforma. A criação do IBEC, do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, em 1950, como eu coloquei já, foi uma ação muito importante no nosso país, tanto voltado para a formação de professores, quanto para divulgação científica e elaboração de materiais didáticos, né? A Unesco conseguiu formar essa seção científica, a seção científica do IBEC no nosso país, com recursos de agências internacionais, recursos financeiros das fundações Rockefeller, Fundação Ford, da Agência Pan-Americana e da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. Essa agência, USAID, ela foi criada pelos Estados Unidos para promover o desenvolvimento de países que apoiaram os Estados Unidos na guerra, né, na Segunda Grande Guerra. E, além do incentivo do ensino de ciências através do IBEC, a gente vai ver outras ações que foram influenciadas pelo financiamento da USAID aqui no nosso país, como, por exemplo, um programa de desenvolvimento da educação do ensino básico na década de 70, que foi assim, bem famoso. No nosso país, a gente teve um projeto de iniciação à ciência, né, voltado para a produção de materiais didáticos, livros, guias didáticos para professores, né, no mesmo sentido que nos Estados Unidos, voltados para influenciar um ensino de ciências mais experimental, onde os estudantes na sala de aula deveriam usar o método científico para aprender ciências. Então, o foco, ao invés de ser a transmissão do conhecimento para o professor, estava na realização dos experimentos e das atividades pelo estudante. Então, o foco passou a ser no estudante, né? De acordo com Aires e Seles, a perspectiva inicial do movimento brasileiro de atualizar os conhecimentos ensinados na escola secundária, considerados muito defasados, passou nas décadas seguintes a incorporar plenamente os objetivos do movimento internacional, ou seja, levar os alunos a vivenciarem o processo de investigação científica por meio da prática do método científico, porque nós sabemos que na escola os estudantes não praticam, né, a ciência não se constrói nas escolas nós temos iniciação científica, a ciência se constrói no âmbito das comunidades científicas, né? É no âmbito dessas comunidades que se produzem os conhecimentos científicos. Bom, continuando essa citação, a produção de materiais didáticos com essa ênfase era considerada a maneira mais eficiente de alterar o comportamento dos professores, fazendo com que as atividades experimentais e principalmente o método da redescoberta, entre outras atividades, se tornassem uma realidade nas escolas. O método da redescoberta, ele foi influenciado pelos liberais, né, pelos defensores do movimento da Escola Nova, os escolanovistas, justamente para que as escolas pudessem parar com essa tendência de ensino mais tradicional, né, mais voltada para a memorização do conteúdo, transmissão do conhecimento pelo professor, de considerar que o estudante é uma tábula rasa, que não tem conhecimentos, né,
Dentro do método da redescoberta, a ideia é que os estudantes, na sala de aula, usando o método científico, deveriam redescobrir o conhecimento, né? Então, havia uma participação ativa do estudante no processo de busca, né, pelo conhecimento. Nós temos, na década de 70, né, a criação da Lei de Diretrizes e Bases Brasileira, a LDB, número 4024, onde houve a inclusão da disciplina ciências, não mais ciências físicas e biológicas, né, mas a disciplina nem ciências naturais, disciplina ciências no currículo, né, no ginásio, para a qual a licenciatura em ciências biológicas já não dava conta da formação docente, porque a disciplina, enquanto que a disciplina biologia era unicamente voltada para o ensino de conteúdos biológicos, a disciplina ciências era uma disciplina mais integrada, que ela buscava, e até hoje, né, ainda busca integrar conhecimentos não só da biologia, mas também na química, na física. Nós temos, em 1965, a criação, então, do curso de licenciatura de primeiro ciclo, né? Eu já coloquei para vocês, já existia a licenciatura, essa licenciatura parcelada, né, essa licenciatura curta, mas esse foi um novo tipo de curso de licenciatura curta, porque ele tinha uma carga horária muito menor, né, então era uma outra versão de cursos de licenciatura curta, que rompeu com a vinculação entre a licenciatura plena e o bacharelado. Mas um movimento muito importante na década de 60 foi a criação dos centros de ciências no Brasil, que eram locais onde ocorriam cursos de formação de professores, produção de material didático. Então, a gente tem localizado em grandes capitais brasileiras esses centros de ciências e também a realização de feiras de ciências em todo o país, né? Nessa década, havia a promoção de cursos de capacitação pelo programa denominado CADES, a Campanha de Aperfeiçoamento do Ensino Secundário, onde aqueles professores, em que aqueles professores que tinham a formação a nível de bacharelado pudessem participar de cursos que lhes licenciasse temporariamente para ser professores. Com a Lei 5540 de 1968, houve a reforma das universidades no país. Foi quando, no âmbito do regime militar, foram criadas a divisão das universidades em departamentos, né, a separação de institutos específicos e faculdades de educação, e também, poucos anos depois, a criação da LDB, né, da Lei de Reforma da Educação Básica, a 5692 de 1971, é a reforma da educação básica. Então, a educação secundária passou a ser profissionalizante, teve um papel de destaque muito grande para o livro didático, estudo dirigido, a disciplina ciências foi ampliada, mas, em contraponto, né, houve muito mais um movimento de incentivo à profissionalização do que à formação científica. Inclusive, a agência que eu falei para vocês, a agência USAID, né, dos Estados Unidos, que incentivava e tentava ajudar o nosso país a se reerguer, né, fez o acordo com o Ministério da Educação, criou, né, o Ministério da Educação criou o PREMEN, em 1972, que é o Programa de Expansão do Ensino, e o PREMEN promoveu uma capacitação, uma licenciatura curta, né, regulada pela resolução CFE 3074, para capacitar os docentes não só em ciências, mas em ciências e matemática. No âmbito do país, no decorrer da segunda metade do século, a gente passou por um período muito grande de recessão econômica, na década de 80, né, com desemprego, muitos estudantes dentro de salas de aula superlotadas, escassez de recursos na escola, pouca valorização dos professores, né, má remuneração. Ao mesmo tempo, com a industrialização e o desenvolvimento das tecnologias digitais, a gente teve incentivo de uso dessas novas tecnologias nas escolas, houve a contestação das metodologias ativas, o MEC ainda criou um subprograma de educação para a ciência, pela CAPES, para tentar promover
o desenvolvimento científico e tecnológico do país, né, o PAD-CT, em 1983, para estimular, né, a formação de professores, estimular pesquisas, né, melhorar o ensino de ciências e matemática. Mas nesse período, né, a gente ainda estava com um processo assim bem complicado na educação do nosso país, sobre os projetos curriculares que foram incentivados no nosso país, aquelas sopas de letrinhas, né, com influência dos Estados Unidos. A gente pode dizer que os livros que foram promovidos aqui no Brasil com base nesses projetos foram traduzidos, né, os livros dos Estados Unidos, mas havia muita falha, porque as adaptações na tradução não eram muito legais, né? Então tínhamos experimentos com neve que os estudantes do nosso país não conseguiam reproduzir, né? Havia uma ênfase também na aprendizagem por redescoberta, como eu já coloquei, né? Do estudante redescobrir o conhecimento na escola. E hoje a gente sabe que o estudante ele não produz conhecimento científico, né? Dá para fazer uma iniciação científica para ele, né, na sala de aula, mas não dá para a gente produzir conhecimento científico na sala de aula, nem formar pequenos cientistas, né? Então havia uma mitificação também do método científico, né, de achar que só existia um método científico e era esse que tinha que ser utilizado em todas as escolas, por conta das influências dos filósofos da ciência que foram disseminando suas ideias no decorrer do século XX. Nós sabemos que não existe somente um método científico, mas existem várias comunidades científicas que usam métodos diversos, de acordo com seus objetos de estudo. Então, nesse período, com essas sopas de letrinhas, né, com esses projetos internacionais, houve a difusão de uma concepção empirista da ciência, né, de que o conhecimento científico está pronto na natureza, e usando o método científico a gente vai lá e coleta esse conhecimento, e isso não é verdade, né? As verdades na ciência, elas não são prontas. Hoje a gente sabe que essas verdades, elas são produzidas, né? A gente tem a queda do Muro de Berlim, em 1989, que, né, marcou o fim da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria durou muitos anos, né? Então, os Estados Unidos influenciaram durante muitos anos no ensino de ciência do nosso país. Finalmente, a gente tem nossa última LDB, Lei de Diretrizes e Bases, a 9394, de 1996, que foi uma LDB mais democrática, que estipulou o fim das licenciaturas curtas. Então, as pessoas que tinham somente licenciatura curta, elas tinham que fazer uma complementação. Hoje, a gente só tem licenciaturas plenas, né? Então, de uma certa maneira, há uma valorização da formação dos professores. Após 1998, 1999, 2000, houve o surgimento dos parâmetros curriculares nacionais, que trouxeram orientações muito interessantes para promover um ensino de ciências mais contextualizado, interdisciplinar e crítico. E hoje nós temos a nossa Base Nacional Comum Curricular, nossa BNCC, que traz o currículo nacional, né, que deve ser trabalhado em todas as escolas no Brasil. E assim a gente finaliza a nossa aula e continuaremos nossas discussões em outras aulas falando sobre essas questões das relações entre ciência e ensino de ciências, sobre a BNCC, entre outras temáticas. Um beijo para vocês, foi muito bom estar aqui e a gente se vê mais para frente. Até mais!